Olá! Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar nos capítulos 1 a 16 do Evangelho de Marcos. Nossa base é a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, né? E a ideia é, assim, acompanhar essa narrativa super dinâmica da vida de Jesus que Marcos apresenta, desde o comecinho até os eventos finais. Preparados? Vamos lá. E Marcos já começa com tudo, né? É impressionante o ritmo. Sim, logo de cara, João Batista preparando o caminho, aí vem o batismo de Jesus, aquela voz do céu e pá, tentação no deserto. É quase sem pausa para respirar. E assim que João é preso, Jesus já está na Galileia. Isso, pregando a chegada do reino de Deus, essa ideia forte, né? Do governo de Deus agindo aqui e agora. Exato. E chamando os primeiros discípulos, Simão, André, e eles vão na hora. Uma resposta imediata. É verdade. E esse impacto continua lá em Cafarnaum, pelo que o texto gosta. Com certeza. Marcos faz questão de dizer que Jesus ensinava com autoridade. Sabe? Uma coisa que o pessoal não via nos escribas, nos mestres da lei da época. Não era só repetir, né? Não mesmo. E essa autoridade não fica só na palavra. Vem a sequência de ações. Expulsar espírito imundo, curar a sogra de Pedro, um leproso. E o paralítico? Aquela cena do telhado é muito forte. Muito forte. É uma demonstração clara de poder. E mais ainda, de perdão, que causa um rebuliço. Aí que o conflito começa a pegar fogo, né? Porque uma coisa é curar, outra é perdoar pecados. Exatamente. Ali a tensão com as autoridades religiosas acende para valer. Eles pensam, que esse cara pensa que é, para perdoar pecados. Isso era coisa de Deus para eles. Para eles. Entendi. E não para por aí. Vem a questão de comer com publicanos, com pecadores. Pois é, os coletores de impostos, gente vista como impura. Jesus senta à mesa com eles. Um escândalo para os mais rigorosos. E o sábado? As regras sobre o que podia ou não fazer. Nossa, o sábado vira um ponto de conflito constante. Curar no sábado, colher espigas no sábado. Isso leva até a pensar em como eliminá-lo. Marcos mostra isso bem cedo. A oposição se forma rápido e nesse meio ele começa a usar as parábolas, tipo a do semeador. É uma mudança de tom, talvez? Olha, pode ser visto assim. As parábolas exigem um pouco mais, né? Nem todo mundo pega de primeira o sentido do reino ali. Fica meio codificado. Um pouco. Mas, ao mesmo tempo, Marcos não para de mostrar o poder explícito. Ele acalma a tempestade no mar, expulsa aquela legião de demônios, cura a mulher que sofria há anos com hemorragia, ressuscita a filha de Jairo. É uma sequência impressionante. Domínio sobre tudo. Natureza, espíritos, doença, morte. Exato. É como se Marcos estivesse empilhando as provas. Olha quem ele é. Olha o poder que ele tem. Mas o texto também mostra que nem os discípulos, os mais próximos, entendem tudo isso direito, né? Pois é, essa é uma tensão constante em Marcos. Mesmo depois de Pedro falar, tu és o Cristo, a ficha não cai completamente. Principalmente quando Jesus começa a falar de sofrimento, de morte. Nossa, e a coisa complica para eles. Jesus anuncia que vai sofrer, ser rejeitado, morto e ressuscitar. E Pedro chega a repreender Jesus. Tipo, não, mestre, isso não. É um choque muito grande para a expectativa deles, imagino. Sem dúvida. E a partir desse ponto, a narrativa vira mais claramente para Jerusalém. O ensino foca muito no que significa seguir Jesus de verdade. Serviço, humildade, entregar a vida. E a chegada em Jerusalém é um momento chave. A multidão aclamando, os ramos. Sim, a entrada triunfal. Parece o auge, mas, na verdade, a tensão só escala dali em diante. É verdade. Logo depois vem a purificação do templo, né? Aquilo deve ter sido uma afronta enorme. Uma afronta direta. Ele expulsa os vendedores, cambistas, mexe com o centro do poder religioso e econômico ali. E aí começam aqueles debates públicos super tensos. Sim, sobre a autoridade deles, sobre pagar imposto a César, sobre a ressurreição. Questões que os saduceus, por exemplo, nem acreditavam. Marcos mostra Jesus respondendo a todos. E tudo caminha muito rápido para os eventos finais. Muito rápido. A instituição da ceia, né? Aquele momento tão íntimo, mas já com a sombra da traição, agonia no Getsêmani. A prisão, os julgamentos, tudo muito acelerado e parece injusto. Sim, perante o Sinédrio, depois Pilatos, até a crucificação.
Marcos narra de forma bem direta, crua até. E culmina com aquela frase do centurião romano, né? Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Uma confissão inesperada ali no pé da cruz, exato. E claro, capítulo 16, o túmulo vazio, o anúncio da ressurreição pelo jovem de branco e a ordem final de pregar a todos. Fazendo um balanço, então, Marcos nos dá um retrato de Jesus como Filho de Deus com poder inquestionável, mas também como servo sofredor. Eu vejo assim, a autoridade e o poder estão lá, claros, desde o início. Mas a necessidade do sofrimento, da morte e da ressurreição é igualmente central na mensagem de Marcos. É a missão dele, segundo o Evangelho. E tudo num ritmo, quase cinematográfico, focado na ação. É verdade, é uma leitura que prende. Bom, para a gente pensar um pouco, Marcos termina o relato ali no verso 8 do capítulo 16, dizendo que as mulheres saíram do túmulo tremendo, assustadas, e não disseram nada a ninguém porque temiam. Essa é uma característica conhecida do final de Marcos. Como que esse medo inicial, essa hesitação, se conecta com toda a demonstração de poder e autoridade de Jesus que o próprio Marcos fez questão de mostrar o tempo todo? Fica aí a reflexão.